Olá, olá pessoal, meu nome é André Silva e hoje a gente vai ter uma aula de como construir uma marca usando marketing de conteúdo. O que que o marketing de conteúdo tem a ver com criação de marca? A gente vai entender um pouco sobre isso e ver um overview, né, de todo esse processo de como que seria um marketing de conteúdo aplicado para uma criação de uma marca, para um crescimento de uma empresa de uma forma a criar um legado, a criar uma coisa sólida, né? E, primeiramente, o que, que seria um marketing de conteúdo, né? Para a gente começar essa aula, primeiramente a gente tem que entender o que, que seria esse marketing de conteúdo que às vezes a gente ouve falar e não sabe às vezes o que, que é. Pelo próprio nome, a gente já começa a ver que é relacionado a conteúdo. Então vai ser um marketing que ele tem como objetivo usar o conteúdo relevante, um conteúdo que você produz, um conteúdo que você tenha referente ao seu produto, à sua empresa, e por meio deste você vai conseguir atrair as pessoas, vai atrair a atenção das pessoas para que elas possam assistir os seus vídeos, assistir a explicação sobre o seu produto, conhecer um pouco mais sobre o seu produto. Vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem comigo. Ontem eu estava numa feira ali no Casa Parque, uma feira gourmet, e tinha uma empresa chamada Mato que Come. Aí eu fiquei olhando, né, para aquela, vi o nome bem interessante, bem interessante, né? Chama atenção, aí eu fiquei assim, Mato que Come. Aí tinha uma sigla lá, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar. Tinha uma sigla e aí eu fiquei olhando para aquilo feito com PAC, uma coisa assim, se eu não me engano. Punk, isso. Feito com punk, né? Geleias e pesto feito com punk. Eu fiquei olhando assim, o que é punk? E aí eu fui conversar com a moça, né, que estava atendendo, ali o rapaz, e aí eles começaram a explicar o que que era aquele punk e a importância que aquilo tinha para a alimentação, né, aquelas ervas, aquele, como eles dizem, né, aquele mato que a gente tem às vezes no nosso dia a dia, a gente tem no nosso convívio, que a gente arranca, joga fora, e o valor nutricional que aquilo tem. E aí ela trouxe essa proposta do que? De pegar essas ervas que a gente geralmente olha como se fosse um mato e agregar na alimentação. E aí eu experimentei algumas geleias, eu experimentei também o pesto. Cara, uma delícia. E a proposta muito, muito boa. Então, assim, numa conversa você vai entregando conteúdo muitas vezes. Porque a pessoa às vezes não conhece aquela terminação, ou às vezes não sabe a importância de você colocar um tipo de ingrediente no seu produto, ou ele não entende o porquê que você faz um tipo de acabamento e não outro, porque você trabalha de uma forma e não outra. E isso é gerar conteúdo, e isso é agregar valor para o cliente. E por meio disso, você consegue como se diz, captar muita atenção das pessoas. Porque as pessoas vão ver que ali naquele momento você está sendo aberto, você está sendo sincero, porque ela vê na sua expressão, vê na sua energia, vê você transparecer aquilo. E é isso que é legal, porque quando você conhece o seu produto, conhece o seu serviço a ponto de colocar emoção, energia no que você faz, cara, as coisas tomam um rumo diferente. E a mesma coisa, vamos supor que o marketing de conteúdo. Como que eu vou fazer isso usando a internet, André? Porque é fácil, às vezes na conversa a gente está aqui conversando, ter aquele calor da emoção e tudo mais. Como que eu faço isso pela internet? E aí tem meios, que aí vai depender da rede social que você usa, os canais que você usa, né, de comunicação, que aí cada tipo de canal você vai fazer de uma maneira diferente. Porque não adianta a gente, nesse momento que não é o objetivo chegar nessa parte da gente falar sobre cada rede social. Eu vou fazer um vídeo separado, porque senão vai ficar muito extenso. Porque, por exemplo, no Facebook você tem que trabalhar de uma forma, no Instagram de outra. Tem, como se diz, características e coisas diferentes em cada uma delas. E você tem que aproveitar a rede social que você está, por exemplo, de uma maneira mais íntegra, conhecer todos os artifícios que ela tem. Que aí sim você vai tirar o máximo de proveito do seu trabalho naquele local.
E a mesma coisa vale para o seu site, para o seu blog, para o seu canal no YouTube, independente de onde esteja. Você tem que entender como funciona aquela ferramenta e utilizá-la da melhor maneira possível. Então, assim, marketing de conteúdo a gente faz direto, às vezes a gente faz inconscientemente. Só que agora a ideia é você entender como funciona e fazer de maneira consciente. Porque imagina, de maneira inconsciente você já capta cliente. Imagine você fazendo de maneira consciente. Sabendo que, cara, se eu entregar esse conteúdo, eu vou ativar na mente do cliente essa necessidade, e aí ele vai querer mais isso, vai querer saber sobre isso, vai querer saber sobre isso, e você vai alimentando essa cadeia de informação. Veja, por exemplo, antigamente, esses dias eu estava conversando ali com os vendedores aqui numa agropecuária, e a gente estava falando justamente sobre isso, que antigamente as pessoas se preocupavam mais em ir nas lojas e o vendedor conversava, interagia, tinha uma comunicação mais próxima. E o porquê disso? Porque tinha um real interesse não só na venda, mas também na pessoa. Tinha um real interesse em conhecer a pessoa, em criar esse relacionamento. Tanto é que você passava às vezes pela loja, ia lá para conversar com o vendedor, com o dono, sem comprar nada. Mas por quê? Por causa desse relacionamento. Por causa do conteúdo, às vezes da informação que ele te passava. Quando eu criava peixes, cara, a gente ia pro Carrefour fazer compra e tinha uma loja lá que era a Maeda. Era bem conhecida aqui na época, uma Maeda lá do Carrefour. E aí, enquanto minha mãe fazia compra, eu ia para onde? Cara, eu ia pro Maeda, porque lá eu conversava com ele, conversava com o filho dele, eles me ensinavam a como cuidar melhor do aquário, o que eu podia usar, o tipo de equipamento, isso sem me vender nada, apenas me informando. Principalmente porque eu era um garoto acho que era 12, 13 anos quando eu comecei a fazer isso, comecei a mexer com piscicultura. E aí era em torno disso. Naquela época eu não tinha um poder aquisitivo para comprar aqueles equipamentos, era muito mais caro naquela época. Hoje é bem mais em conta para você montar um aquário. Então, assim, ele ensinava técnicas, muitas coisas que às vezes, se ele fosse vender aquilo, cara, tinha um valor muito alto, muito alto. Então, assim, o conhecimento que você tem do seu produto, o conhecimento que você tem da sua empresa, quando você compartilha com o cliente algumas informações, compartilha um pouco do processo, informa para ele o porquê que você cobra mais caro, o porquê que você faz de determinada maneira, o cliente ele gosta de saber disso. Não que ele vá fazer, porque tem gente que tem medo. Ah, André, mas poxa, eu vou falar sobre o meu negócio, aí o cara vai chegar lá e vai fazer. Pode acontecer? Não vou ser sincero contigo. Pode acontecer? Pode. Quando eu tinha a empresa de eventos, acontecia isso. Eu conversava com o cliente, aí o cliente falava, poxa, André, eu tô querendo economizar tal, tal, tal. E aí eu explicava para ele, não, então essa parte aqui você podia fazer tal, já que você tem habilidade nisso, 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 pode fazer. E a pessoa queria fazer. Muitas vezes ela falava, não, André, tá caro, eu vou fazer a parte das lembrancinhas, tal, tal, tal. E fazia a parte de lembrancinha, convite, personalizados, fazia. Só que ela só fazia durante um ano. No outro ano, ela já contratava tudo. Porque a pessoa, ela vê, pela percepção dela, ela vê que parece ser fácil, mas na hora de executar, a execução é que é difícil, a execução que é trabalhosa. E fora que tem coisas que você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas para poder fazer. Então tem um custo de oportunidade nessa parte. Então, assim, não tenha o receio de falar com o cliente. Porque o cara que tem habilidade para fazer, ele vai buscar informação em qualquer lugar, ele vai no YouTube, ele vai em qualquer lugar. Hoje em dia você vai no YouTube, cara, você aprende muita coisa. Você pergunta pro Google, ele te ensina muita coisa. Então, assim, não é você entregar informação pro seu cliente que vai acabar com o seu negócio. Se o cara realmente quiser fazer aquilo, ele vai no Google, ele vai no YouTube, que lá vai ter tutoriais. Então ali você pode ter uma conversa franca com o seu cliente e você vai ganhar ele nessa conversa porque você vai estar sendo autêntico, você vai estar realmente preocupado com a necessidade dele e vai criar um relacionamento. Então, marketing de conteúdo, um overview inicial seria esse. E o maior dos objetivos, né, os objetivos principais dele é engajar o público, você ter um engajamento com o seu público-alvo, com o pessoal nas suas redes sociais, com o pessoal na sua redondeza, né, se for um comércio local.
crescer a sua rede de clientes, porque você vai crescer tanto pelo boca a boca, porque as pessoas vão falar, poxa, aquela empresa é legal, e indica para alguém. Ah, você conhece alguma empresa que faça isso, isso, isso? Poxa, tem um pessoal que me atendeu super bem, eles me explicaram como funciona isso, como funciona aquilo, vai lá, dá um pulinho lá, e aí o pessoal vai te indicar. Você cresce pela rede de contato, você cresce pelas redes sociais, e aí pelas redes sociais é legal, porque tanto ela pode amplificar a sua voz, também como ela pode abafar a sua voz, né? Se você faz um trabalho negativo, se fez alguma coisa que não foi muito legal, cara, o pessoal vai cair em cima e vai abafar a sua voz e isso vai ser um marketing negativo para ti. Então tem que ter muito cuidado na construção da sua marca, no que você está fazendo, nas suas ações e tudo mais. Um outro ponto que é interessante é você vai atrair de forma sutil a atenção do pessoal. Por quê? Porque você vai estar entregando um conteúdo. Que nem aqui, eu estou entregando um conteúdo para vocês. Eu estou entregando um conteúdo. Em nenhum momento eu estou falando de venda. Eu estou falando com você, eu estou entregando. Cara, qual que é a importância do marketing de conteúdo para a construção da sua marca? Independente se você... o estágio em que você esteja, se você está começando, se você está lá na frente, essas informações podem ser úteis para você. E aí quem vai saber se é útil ou não? Você que está assistindo, porque você vai olhar, poxa, legal, isso eu não sabia, isso é interessante, isso. E aí você vai seguindo o caminho, você vai trilhando o seu caminho. Ok? E aí você chama a atenção das pessoas de maneira sutil, entregando conteúdo de valor para elas. Ok? E aí qual que seria o fechamento? Vamos supor, qual que seria o fechamento de uma forma de atrair atenção? Você vai atrair atenção por um conteúdo, a pessoa vai criar uma necessidade, ela vai ter uma ideia, depois ela vai, poxa, interessante isso, eu não sabia que eu precisava disso, eu não sabia que eu desconhecia isso, eu não sabia que esse passo era importante, poxa, isso aqui está faltando para mim. Então você cria nela uma necessidade, que às vezes ela só tem a curiosidade ainda, ela já ouviu falar, mas ela não sabe que aquilo pode ajudar ela. E aí nesse momento, primeiro, ela cria essa necessidade, ela vê, poxa, eu tenho esse problema, isso pode me ajudar. O que eu estava querendo, o que eu estava pensando e eu não consigo colocar em palavras é isso. E aí ele começa a procurar uma solução. E aí se você já mostrou isso para ele, provavelmente ele vai buscar aqui, vai para um outro nível. E ele vai buscar aqui mais informações sobre isso. E aí aqui já é um conteúdo diferente, né? Aqui você deu, pode-se dizer, você mostrou a necessidade, aqui você vai mostrar como fazer. E aqui embaixo, se a pessoa ainda quiser se aprofundar, se ela não conseguir fazer por si só, ela vai acabar fechando contigo, né? Ela vai acabar comprando o seu produto, vai comprar o seu serviço e por aí vai. Então tem uma cadeia de pensamento. É como se fosse um atendimento numa loja. Você chega para o cliente, qual que é a sua necessidade, o que você está precisando, tal, e ali às vezes ele não sabe, aí você começa a conversar, primeiro entende a necessidade, depois mostra as opções, vê as opções que você tem, o que ele necessita, vai alinhando, ele vai construindo ali, vai vendo o que é melhor, o que não é, vai lapidando até chegar na venda final. Então, é mais ou menos essa mesma ideia. Você cria o que o pessoal fala, um funil, né? Tanto tem um funil de vendas, mas um funil também na forma do conteúdo, do quão ele vai ficando mais específico, mais aprofundado no assunto. Porque quanto mais você desce na explicação com o cliente, você vai acabando entregando mais informação. E geralmente os clientes que você entrega mais informação são aqueles que estão mais propensos a comprar, a fechar negócio contigo, ok? Então, atrair a atenção de uma maneira sutil, porque você não vai estar panfletando na frente dele, não vai ter aqueles pop-up, não vai ter coisas aparecendo assim do nada, que nem tem um site que você entra e puff, já aparece. Ou você vai querer sair, puff, aparece. Né? Ou tem aquele do Silvio Santos, você está assistindo lá e de repente tic-tic. Então tem tudo isso. Isso não é um marketing de conteúdo, né? Isso é um marketing de interrupção. Então ele já tem pessoas que odeiam isso. Criança principalmente, cara. Você vê no YouTube, ele tá lá assistindo o vídeo, de repente parece propaganda, ele fica doido lá apertando para sair aqueles 5 segundos. Criança odeia aquilo ali.
Qualquer dia eu vou filmar e vou mostrar para vocês a reação do meu filho quando vê aquelas propagandas. E diante disso tudo, né, você fazendo essa parte toda de atração, você vai atrair atenção para a pessoa e você atrai de uma maneira positiva. Porque a pessoa vai ver, poxa, o cara não me interrompeu, eu estou aqui acessando, tá aqui o banner dele, eu achei interessante, está aqui do lado, que o marketing de conteúdo muitas vezes ele pode aparecer em forma de anúncio, né, aqui no lado, quando você quer entregar algum conteúdo que é mais relevante, você coloca um anúncio e ele vai aparecer aqui do lado nas redes sociais ou na busca, depende do local, né? Ele vai aparecer. E também tem o caso quando a pessoa pesquisa, né? Vai pesquisar lá e acaba caindo no seu blog, no seu site, por aí vai. Então, assim, você cria uma percepção positiva porque a pessoa que praticamente ela vai ter a intenção de buscar, ela vai clicar, poxa, achei legal, clica. Ela vai estar lá rolando lá no Instagram, aí vai estar lá o coisa, poxa, legal isso aqui, vou ver. E aí a pessoa vai e entra no seu conteúdo. Então, assim, ela acaba criando uma percepção positiva da sua marca, porque a pessoa entra em contato com a sua marca naquele primeiro momento, ela olha, e aí quando ela consome o seu conteúdo, ela vai falar, pô, legal, essa empresa tem um conteúdo legal e vale a pena dar atenção para ela. E aí ela vai para um próximo nível, aí ela vai continuar lendo, ela vai continuar recebendo seus e-mails, ela vai continuar recebendo sua comunicação, ela vai querer saber mais do seu negócio. E aí depois disso você começa a seguir, né? Depois disso você vai entregar esse conteúdo, vai ter esse relacionamento e você acaba fechando o negócio, vai começar a realizar mais negócios. Mas principalmente você vai fechar mais negócios, por quê? Porque você vai estar realizando mais problemas. Realizando ou não, você vai estar solucionando mais problemas, porque você vai estar entregando valor, e nesse momento que você entrega valor ali, você já faz um filtro. Por isso que o pessoal às vezes fala de funil de conteúdo, né? Porque você vai fazendo um filtro. Os clientes que são apenas curiosos, ele vai chegar ao, pô, o pessoal me falou de marketing de conteúdo. Será que isso é legal para mim? Será que isso é para minha empresa? Aí vai lá saber o que é. Aí tá lá vendo o vídeo, não, isso não é para mim não. Isso não faz o meu jeito. Eu gosto de interromper, eu gosto de panfletar, eu gosto de atrapalhar o pessoal no grupo de WhatsApp. Independente do grupo que eu esteja, eu vou ficar jogando foto, vou ficar jogando preços, vou ficar jogando um monte de coisa lá, não tô nem aí. Quem se sentir incomodado que saia do grupo. Tem gente que é assim, tem gente que tem esse perfil. Eu não tenho coragem de chegar num grupo e ficar lá panfletando, num grupo que ainda nem conheço as pessoas, ficar lá panfletando. Para mim isso queima a imagem da marca, porque eu penso na criação de marca, eu penso na criação de um legado, de você criar algo que você possa depois passar para seus filhos, passar para uma outra geração, ter uma coisa que vai crescer. Porque não adianta você ter um sonho, criar uma coisa maravilhosa e o negócio morrer contigo. Por que não outras gerações poderem usufruir desse sonho também? Então, eu penso a longo prazo. Então, esse tipo de marketing, para mim, não faz muito efeito, assim, muito significado, né? Imediatista, essas coisas assim. Ok? E, nesse período, você vai fazer esse funil e vai resolver problemas. Primeiramente, você vai resolver o problema de quem está curioso para saber se aquilo é dele ou não. E aí, quem não for, pô, isso não é para mim, ele já sai. Você resolveu um problema dele. E à medida que a pessoa vai sentindo mais necessidade, poxa, isso aqui é interessante, isso é para mim. Aí a pessoa vai descendo nesse funil, a pessoa vai entendendo. E aí você vai, a cada momento em que ela vai descendo, você vai resolvendo pequenos problemas, porque ela vai tendo, poxa, eu preciso disso, mas aí ela começa a pensar em mais. Será que isso, ela começa a ter na mente dela perguntas adicionais. E a ideia é justamente essa. A cada momento que ela vai descendo, ela está respondendo essas perguntas. Então, a cada momento, você está, como eu posso dizer, você está solucionando pequenos problemas até você entregar a solução integral, a solução que vai integrar um resultado mais definitivo ou mais duradouro, ou que é um produto mais completo,
né, para quem quer se aprofundar, porque muitas vezes a pessoa ela precisa de apenas uma informação para ela fazer o negócio dela girar ou para ajudar ela no que ela está precisando. Mas outras não, outras precisam entender todo o processo, outras nem tempo têm, então por isso que ela vai acabar adquirindo seu produto, seu serviço, ok? Então esses são alguns, pode-se dizer, alguns objetivos, né, que a gente procura e que você precisa ter em mente, que você vai engajar o público, você vai ter mais clientes, você vai atrair a atenção de uma maneira mais sutil, você vai reforçar a sua marca e você vai fechar negócios por meio dessa criação dessa percepção positiva. E aí você cria um boca a boca e tudo mais, ok? E aí em cima disso você vai, as consequências, né, disso, o que vai acontecer quando você faz um marketing de conteúdo pensando nisso, pensando em criar isso que a gente acabou de comentar, né? Esses objetivos. Você vai aumentar o tráfego, seja do seu site ou das suas redes sociais, mais pessoas vão acessar, mais pessoas vão interagir contigo nas redes sociais, na sua loja, independente de onde for, vai depender do seu canal de comunicação, vai depender da sua estratégia de marketing, mas a ideia é, você fez esse trabalho, consequentemente as pessoas vão começar a olhar para a sua empresa de uma maneira diferente, de uma maneira que eles vão dar como se diz, quando eles não te conhecem, veem o seu conteúdo e vê a forma como você cuida deles, né, atende eles vão se preocupar em ter uma atenção maior, em olhar para você com outros olhos, eles vão começar a esvaziar a xícara dele para poder absorver o que você está entregando, ok? E aí você vai aumentar o tráfego no seu site, no seu blog ou na sua loja, seja onde for. Acaba que você começa a aumentar. Uma outra coisa que vai aumentar com o tempo vai ser a percepção da sua marca. Por que aumenta a percepção da sua marca? Pensa comigo, você está entregando um conteúdo de valor, você está entregando uma real preocupação, você está preocupado com a necessidade da pessoa. A pessoa vai se sentir querida, ela vai se sentir ouvida. E aí o que vai acontecer nesse processo? Ela vai começar a perceber na sua marca perceber a sua marca de uma maneira positiva. Ela vai falar, cara, gostei dessa marca, essa marca é muito legal, eles fazem isso, isso, isso. Gostei muito. Fui muito bem atendido. Nossa, lá o ambiente é sensacional. Fui lá para jantar, é muito aconchegante, tem uma música ambiente, nosso cheiro. Então, assim, as pessoas começam a se envolver mais com a sua marca, a ponto de depois elas virarem super fãs. E o que acontece quando as pessoas viram super fãs de uma marca? Elas começam a tatuar, elas começam a usar blusas com o seu lema, blusas com o seu símbolo. Por quê? Porque aquilo representa algo para elas. Porque ela olha para aquilo, cara, isso aqui me representa. Ou eu quero fazer parte dessa comunidade. Né? Então as pessoas elas buscam nas empresas, nos grupos, simbolismos para refletir um pouco de quem elas são. E quando você consegue, por meio da sua marca, entregar isso para ela, entregar uma possibilidade de ela se sentir pertencida a esse grupo, cara, você ganha super fãs. E aí em redes sociais eles vão te defender. Na hora que você postar uma coisa lá muito legal, sempre tem algum haterzinho, né, profissional, porque tem uns caras que são profissionais nisso, mas felizmente são poucos. E aí quando ele fizer alguma coisa lá que for um comentário negativo, as próprias pessoas, você nem vai precisar se pronunciar, mas as próprias pessoas vão excluir ele, por meio de falar, cara, não é isso. Isso não tem nada a ver. Se você for ficar fazendo isso, tal, por que você não sai, cara? Isso aqui é livre, sai. E aí você dá a opção pro cara, o cara sai. Ok? Então assim, as pessoas mesmo vão repudiar aquela ação que é degradante, às vezes até para a comunidade, né? Ter uma pessoa ali falando mal ou falando coisas que não devem naquele local. Então você cria superfãs, cara, isso é muito legal. Você aumenta o engajamento da marca, né? Que é isso que eu já comecei a falar, as pessoas começam a te seguir, começam a proteger a sua marca, a defender ela com unhas e dentes, a vestir a camisa e querer fazer parte do seu time. Cara, isso vai acontecer, acontece muito. Pessoas que são super fãs, geralmente elas
buscam meios de trabalhar na sua empresa, porque ela faz muito sentido para ela o que você defende, o que você faz. Isso é muito legal, você ter esse pensamento, cara, como que vai ser o meu plano de crescimento? Eu vou precisar de pessoas assim, assim, assim. Você já vai pensando porque, de repente, na sua base de fãs tem pessoas com aquele perfil. E por ela já gostar da sua empresa é muito mais fácil, porque os valores já vão estar muito próximos dos seus, porque senão ela não viraria um super fã. Quando as pessoas têm valores próximos, elas criam uma conexão muito forte com as marcas, muito forte com os líderes das marcas também, ok? E uma outra, que é isso? E uma outra coisa também que legal também é porque nesse processo todo você acaba educando o mercado. E educar o mercado é uma forma de você ganhar atenção, né, na verdade. Então, por meio daquela criação de atenção que a gente já falou, você acaba educando o mercado. Isso é uma consequência. E quando você educa o mercado, é interessante porque você começa a ser visto como uma autoridade, como uma referência. E aí, isso é legal porque vai acontecer uma coisa. Eu tô com o negócio ali, não vai dar para mostrar. Vai acontecer uma coisa que é assim, é uma curva de crescimento. Vamos... Ai, deixa eu pegar aqui, vou fazer com a caneta aqui. Imagine aqui um gráfico, né? Aquele gráfico aqui, o X e o Y. E aí a gente vai ter uma curva de crescimento que ela é assim, ela vem reta e ela cresce assim, ó. Ela vai e vai crescendo, uma exponencial, na verdade. E aí começa assim, você vai começando a educar o mercado, aí começa aqui, ó. Começa a crescer devagar, você vai atingindo poucas pessoas no início. E aí, à medida que o seu conteúdo vai penetrando, as pessoas vão vendo, vão entrando em contato com a sua marca, essa curva ela começa a inclinar. E aí, dependendo da sua estratégia, da forma como você trabalha, ela vai inclinar mais rápido ou ela vai inclinar um pouco mais devagar. Mas a tendência é ela fazer isso, é um processo. Se você segue o processo, isso vai acontecer. Para algumas pessoas acontece de uma maneira muito mais rápida e para outras de uma maneira muito mais lenta. E aí são vários fatores que vão interferir nisso. Nicho, a sua comunicação, o seu tipo de conteúdo, o seu tipo de produto, a maneira como você se apresenta, a maneira como o seu sócio, a sua empresa se relaciona com o meio, com tudo. Então é uma gama de fatores que você vai ter que estar atento. E aí é o grande ponto que, assim, eu sempre falo para quem é empreendedor individual ou para quem tem uma pequena empresa, que você tem um potencial na sua mão muito, mas muito grande, porque você tem a capacidade de mudar muito rápido, a capacidade de mudança muito rápida. Porque, vamos supor, hoje, eu estou aqui atendendo um cliente, cara, oferecendo produto tal, e aí o que acontece? Eu não fecho uma venda. E aí, nesse momento que eu não fechei a venda, eu paro para pensar, cara, o que eu fiz de errado que eu não fechei a venda? E aí você racionaliza isso aqui rapidinho. Poxa, eu fiz aquilo. Eu acho que aquele ponto do fechamento, eu não devia ter falado aquilo, eu podia ter abordado de uma outra maneira. E aí o que você faz? No próximo cliente você já faz diferente. E aí você faz essa autoavaliação. No próximo cliente você já faz diferente. E você, a cada momento, você está lapidando. Você tem essa facilidade, você tem esse potencial de mudança muito rápido. O que não acontece com uma grande empresa, por quê? Porque ela é engessada. Ela tem a burocracia, tem os procedimentos padrões. Então, assim, nem sempre as empresas elas te dão autonomia para você fazer mudanças no processo para que você consiga vender mais, para que você consiga impactar mais. E aí esse é o grande potencial das pequenas empresas. Cara, vocês têm um potencial muito grande, por isso que eu falo, tome conta da sua estratégia, não terceirize a sua estratégia da sua empresa. Você pode terceirizar sim o seu marketing ali, ó, como se diz, as publicações, tudo, mas a estratégia tem que partir de você. Cara, eu quero assim, 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 a gente vai funcionar assim, assim, assim. Dá trabalho? Dá. Mas você vai ter tudo nas suas mãos. Porque imagina, a maior estratégia que você tem que ter é a sua estratégia de venda. E se você terceiriza ela para uma agência, para uma empresa de marketing, cara, você está entregando o seu processo de vendas. E muitas vezes aquilo não vai estar alinhado com quem você é, com
com a sua proposta de empresa. Às vezes o cara vai te oferecer oportunidades lá de você fazer propaganda tipo pá, pá, Jequiti, pá, 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 Jequiti. E você não é desse, você é do cara que, cara, eu gosto de entregar conteúdo, eu gosto de conversar, tal, tal, tal. E aí você vai criar uma distorção com a sua marca, você vai criar uma percepção diferente. E aí o cara vai ver, poxa, o cara, ele interage muito bem lá, mas lá na loja tal, é legal, o cara entrega conteúdo, a gente conversa, é gostoso de estar lá, mas no site dele, nossa, tem tanto pop-up, tem umas interrupções aqui, nossa, tem tanta coisa, é ruim de ler e tal. E aí você começa a criar uma incoerência. Quando você começa a trabalhar com criação de marca, cara, a primeira coisa que você tem que pensar é coerência. Tem que ser coerente. O que você faz no seu dia a dia, o que você faz nas suas redes sociais, o que você faz na sua loja, o que você faz em qualquer lugar. Então, a maneira como você se comunica nas redes sociais, a maneira como vocês se comunicam na loja tem que estar alinhada. Lógico que na rede social, dependendo, você pode ser um pouco mais despojado, falar alguma outra coisa, fazer umas brincadeiras. Na loja você também pode fazer isso. Não quer dizer que você tem que desmembrar. Você pode fazer. Só que o ruim é que quando é na loja, ruim não. A diferença é que quando é na loja, você tem outros funcionários, então cada um tem um perfil comportamental diferente. E entender isso é interessante para ti, porque você vai saber, cara, esse cara aqui, ele consegue fechar mais com mulheres. Esse cara aqui consegue fechar mais com homens. Então o que vai acontecer? Na hora que entrar um cliente, esse daqui vai atender os homens, esse daqui vai atender as mulheres. Porque eu quero maximizar o meu atendimento, eu quero aumentar minha taxa de conversão. E entender isso, cara, vai te levar você para um outro nível, apenas pensando estrategicamente. Pensando de uma maneira, cara, eu tenho o pessoal, eu tenho esses recursos, vou só reorganizar e vou maximizar. E é o que falta muito para um pequeno empreendedor hoje, cara. Pensar dessa maneira. Pensar, cara, o que eu tenho hoje que eu posso reorganizar aqui e conseguir um pouco mais? Hoje eu trabalho com sistema, eu tenho controle de estoque, eu sei como é que tá as minhas vendas, eu anoto tudo. Cara, o que eu faço? Às vezes o cara está assim, ele não sabe nem o que ele faz, ele não sabe nem para onde está indo. Nem para onde está indo o coisa dele, como é que se chama? O dinheiro dele. Teve uma época que eu não usava, como eu posso dizer, eu não usava sistema de controle. Eu não tinha controle de estoque. Eu não tinha controle de receitas, do que entrava, do que saía. Eu apenas vendia fechava contrato na empresa e ia. Eu não sabia para onde o dinheiro ia, eu não sabia nada. Quando eu comecei a usar, cara, isso me deu uma inteligência de mercado muito, mas muito grande. Porque não é uma coisa de imediato, porque você precisa de dados. Em tudo você vai precisar de dados para criar uma análise fidedigna ao que você faz. Vamos lá. Eu tinha uma empresa de eventos e aí eu comecei a criar esse sistema. Peguei um sistema que eu usava, aquele Lodge da Senise. Cara, muito bom esse programa. Agora ele mudou o nome, é Sage, uma coisa assim. Qualquer dia eu posso falar sobre ele. O que aconteceu? Eu comecei a alimentar isso. No primeiro ano, eu alimentei. E aí o que ele faz? Você cria relatórios de uma maneira muito fácil, porque você só clica. E aí você começa a ver sazonalidades. Você começa a ver seus produtos que saíram mais, seus serviços que venderam mais. E você começa a controlar o seu custo. Foi quando eu comecei a ver, cara, tem produto, tem serviço que eu faço que eu tô pagando para trabalhar. Se eu não tivesse colocando a mão na massa, eu estaria perdendo dinheiro, porque eu teria que estar pagando uma pessoa para fazer aquilo. E aí eu estaria perdendo dinheiro, porque o custo ia ser muito maior do que eu vendia. Só para você ter ideia, eu não sabia disso. Quando eu comecei a fazer isso, foi quando eu falei, opa, tem algo errado. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, eu comecei a querer entender melhor como gerir um negócio. E aí as coisas mudaram totalmente de rumo. A empresa começou a ter um lucro, aumentei muito o valor que eu cobrava.
Não vou mentir, eu aumentei muito. Teve coisas que eu aumentei mais de... Cara, foi mais de 200% do que eu cobrava, né? Porque a empresa não tinha lucro em alguns itens. Tanto é que tinha produto lá que antes, né, na parte de decoração mesmo. Na parte de decoração, quando eu comecei, a gente cobrava em torno, era decoração com balões, a gente cobrava em torno de 25 centavos por balão. E aí o que aconteceu? Durante o processo, quando eu mudei essa chave para querer realmente gerir um negócio, para criar uma coisa grande, assim, uma coisa melhor, eu comecei a mudar. Só que não foi da noite pro dia, né? Porque isso é um processo até mesmo para você, porque você tem um processo de amadurecimento. Mas o que eu falei? Que não. Do jeito que tá, não dá. Eu não tô tendo lucro. A empresa não tá rodando, eu não consigo trabalhar com os materiais que eu quero trabalhar. Da maneira como eu quero trabalhar com o meu padrão. E aí eu fui aumentando. Aumentei de 25 para 35, depois para 45 centavos por balão. E aí foi quando eu mudei a chave e parei de cobrar por unidade, cobrava por projeto. E aí teve projetos que a pessoa... Eu fazia a mesma coisa que eu fazia antes, só que se eu fosse cobrar por unidade, seria quase R$1 por balão. Só que o que acontecia? Eu vendia um projeto, eu vendia uma ideia, eu vendia um conceito. E aí a pessoa não conseguia fazer um padrão de comparação. E aí nisso você está criando uma forma de pensar diferente. E aí você tem que entregar também para o cliente de uma maneira diferente. Você tem que criar um conteúdo diferente, criar uma percepção diferente no cliente. Você tem que educar o cliente para aquilo. Para mostrar para ele que pensar dessa maneira é melhor para ele do que da outra. Porque pensa comigo, se você fecha uma decoração com 1000 balões, ok? E aí você vai encher, estourou balões, que nem aconteceu uma vez. A gente fez uma decoração, infelizmente o sol mudou, pegou, cara, estourou metade dos balões. Se a pessoa tivesse pagado por unidade, a decoração dela na hora da festa, o que ia estar? Metade da decoração estourada. Mas quando você fecha por projeto, o que acontece? A gente assume um risco. Então por isso que o preço é maior. Então independente do que acontecer, naquele horário, você vai ter aquele projeto que foi te ofertado, aquele projeto que foi desenhado. Você entende agora como que é você mudar a percepção da venda? Isso você pode fazer para tudo. Seja para um calçado, seja para alimentação, seja para tudo, para venda de carro, para venda de um imóvel. Cara, eu já falei com corretores, maneiras de você fazer isso com imóvel, só que o pessoal, desculpa se tiver algum corretor, mas alguns que eu tive contato, cara, o pessoal é muito cabeça dura ainda. No sentido de tá preso a faixas. Cara, você pode continuar, mas, cara, você tem opções. E opções, às vezes, que vão agregar muito mais valor ao seu trabalho e à sua marca pessoal. Ok? É isso. E educar o mercado, cara, é sensacional. E aí você começa a gerar vendas. E uma das coisas que vai acontecer é, principalmente agora, só porque eu falei isso aqui rapidinho. Como eu falei essa questão de aumentar o preço, uma das objeções que você vai ter na sua mesa, uma das dúvidas que você vai ter e que eu tive é, cara, eu vou aumentar, eu vou perder cliente. Não perde. Você vai filtrar os clientes. Os clientes problemáticos, eles vão saindo. Eles vão saindo. Por quê? Porque eles estão em busca de preço e não busca de valor. E aí nesse momento você começa a separar o joio do trigo e você vai ver que 80% dos clientes que são responsáveis pela sua receita são 20% dos clientes que você tinha quase. São poucos clientes que te dão uma receita muito grande. Então você começa a separar o joio do trigo, você começa a trabalhar menos e ganhar às vezes muito mais. Quando eu comecei a fazer isso, eu saí de festas que eu fechava de R$1.000, R$1.500 para festas de R$7.000, de R$8.000. Porque eu comecei a pensar de uma maneira diferente, eu comecei a entregar uma coisa diferente. E aí você vê que o único limite para você alcançar isso é você. O único limite está aqui. Porque você tem que encontrar os meios de você fazer isso. E muitas vezes as barreiras para você encontrar o meio está aqui. Ok? Não é fácil, mas é possível. É um processo. Como eu disse, tudo é um processo. E às vezes a gente procura a maneira mais fácil, que é, digita no Google, como vender mais rápido, como vender mais fácil, como produzir um produto do dia para a noite. Cara, fuja disso.
pense em criar algo sólido, porque é algo que vai ser consistente, ok? Que vai te dar um conhecimento consistente, tanto para você quanto para sua empresa. E coisa legal é justamente isso que eu acabei de falar, que vai gerar vendas. E as vendas, muitas vezes, quando você educa o mercado, são vendas com um ticket médio muito mais alto do que antes. Por quê? Vamos lá. Você vai entregar uma solução, por exemplo, essa caneta. A gente tem 2 tipos de caneta aqui, ó. Temos essa da Crown, acho que é isso mesmo. Essa caneta aqui eu gosto muito dela. E tem essa da Bic. Bic não, da Compacto. Qual que é a função disso aqui? A função é a mesma, escrever no papel. As duas vão ter a mesma função. As duas têm a mesma função. Mas por que essa tem um valor 170 vezes maior do que essa? Essa aqui vai custar em torno de R$1, vamos chutar. Eu acho que nem chega a isso. R$1. Essa daqui você vai encontrar por 170, 180. Por que que essa é muito mais cara que essa? Se as duas fazem a mesma coisa. Aí é onde você vai entender a necessidade do seu cliente. Entender o porquê que o seu cliente precisa de uma caneta dessa. Vamos supor, cara, você está investindo quanto no seu casamento? Poxa, você vai investir no seu casamento, você está investindo aí 10, 15 mil no seu casamento. E na hora de assinar, a gente vai estar filmando lá, você vai estar, como se diz, assinando, e aí você vai estar assinando com uma canetinha dessa. Será que vai ficar legal? Por que não você pensar em todos os detalhes e registrar o momento com uma caneta mais bonita, mais sofisticada, que vai fazer uma coerência? Pô, você vai estar com um terno, com um paletó aí de R$1.000, sua esposa com um vestido de 5 mil e você com uma canetinha de R$1. Olha só, isso aqui vai ter muito mais coerência com o seu trabalho e tudo mais. Isso para vender para executivos, para empresários, cara, você vende muito mais isso aqui do que isso aqui. Tem a mesma função? Tem. Só que aqui, com isso aqui tá levando sofisticação, status, elegância. Quando você tira isso aqui, cara, isso é legal. Às vezes eu tô com essa daqui no bolso, né? Eu ando com ela. E quando eu ia fechar contrato, eu sempre ia com essa. Quando eu ia visitar cliente, eu sempre ia com essa. Essa caneta aqui eu já tenho há muito tempo. O legal dela é que você tem um refil dela. Então essa caneta eu já tenho há muito tempo. E toda vez que eu fecho contrato, eu sempre estou com ela. Por quê? Porque é uma caneta que as pessoas querem pegar. É uma caneta que as pessoas querem ter ela na mão. Então, em nenhum momento você passa isso para o cliente. Em nenhum momento o cliente pega isso aqui. Isso aqui é como se fosse o seu... Era uma coisa minha, né? Era uma coisa que eu não deixava. O cliente só pegava isso aqui na hora de assinar alguma coisa. Porque eu ficava com ela na mão. E assim, as pessoas querem ver o que é diferente. E aí a pessoa só pegava quando ia assinar. Então eu colocava lá na mesa, a pessoa pegava, assinava, e a pessoa ficava olhando, pô, que caneta massa, tal, via os detalhes e tudo mais. E essa não é uma das mais bonitas da Crown, né? Essa daqui é pode-se dizer, uma das mais simples, né? E mesmo assim é uma caneta muito elegante. E ela sempre, quando eu vou para evento, eu sempre tô com ela, porque querendo ou não, ela chama atenção. E quando você quer criar impacto, você tem que trazer isso. Você tem que ter alguns mecanismos de trazer isso, né? A atenção das pessoas para ti. Que aí você vai conseguir criar uma primeira impressão e isso vai dar abertura para você poder falar um pouco mais sobre você. Depois eu posso falar um pouco mais só sobre isso. Tem várias coisas que eu observo e que você pode fazer para isso também. Joia? Vou falar só mais alguns benefícios aqui para a gente poder fazer o fechamento e aí falar um pouco mais de como que é esse processo todo, ok? Aqui eu vou já adiantar que eu não vou falar um passo a passo de como fazer, certo? E vai ter um vídeo somente para isso, porque senão fica muito extenso, porque cada parte do como fazer ele é um pouco grande, né? Então aqui eu vou falar um pouco mais sobre esses benefícios, dar mais essas dicas, né, que você já pode ir aplicando. E como fazer o marketing de conteúdo, eu vou fazer fazer algumas aulas, né? Eu acho que fica até melhor, separadamente, falando sobre cada parte, sobre o processo, porque são 3 partes do processo: planejamento, execução e mensuração. Então, assim,
Vamos falar sobre o planejamento? Vamos. Vamos falar sobre execução? Vamos. Vamos falar sobre mensuração? Vamos. E aí você vai vendo cada um deles, ok? E aí vai gerar mais vendas, ajuda, se você trabalha com e-mail marketing, ajuda a captação de leads, porque você vai entregar valor, então as pessoas vão querer entregar o e-mail dela para pegar o conteúdo que você está oferecendo, assistir suas aulas, pegar o seu e-book. Se você ver no meu site aqui no Facebook, também lá no meu blog tem um conteúdo que eu estou entregando e em troca a pessoa dá o e-mail. Aquilo é uma entrega de marketing de conteúdo. Você entrega um conteúdo de valor em troca do e-mail. Aquilo ali é um exemplo. E esse é um dos exemplos. Tem vários. Você vê aí pela internet vários nesse estilo. Ok? Aumenta o valor percebido do seu produto, aumenta a vida útil também do seu produto, do seu serviço, e te ajuda muito nesse processo, você ter um aumento de valor. Porque você vai ter, vamos supor, numa visita que o cliente faz à sua loja, seja ela virtual, seja ela física, se você consegue fazer ela aumentar o ticket médio, cara, você está tendo ali lucro líquido, pode-se dizer, né? Assim, um lucro adicional, porque a pessoa já ia lá de qualquer maneira. Você já gastou dinheiro para atrair ela para lá, né? Você já teve um custo de aquisição do cliente ali para chamar a atenção dele para ele ir para o seu site, para comprar, ou ir para sua loja e comprar com um panfletinho, seja lá o que for. E aí se ele chega lá, em vez de ele ir lá para comprar essa caneta, e aí você entende melhor a situação dele, consegue mostrar para ele que essa daqui vai dar um resultado muito maior para ele, você vê a percepção não, o valor que você vai estar ganhando no ticket médio, você sair num valor de ticket médio de R$1 para um ticket médio de R$170. Isso se ele comprar só essa caneta, porque você vai falar para ele, pô, cara, você vai estar com essa caneta, por que você não compra já um Moleskine, né, esse daqui não é um Moleskine, um bloco de anotações desse, ó, porque aí você já anda com ele, anda com a sua canetinha, você faz suas anotações aqui, que é bem legal, tal, você já anota aqui os seus coisas. Ah, você vai para evento, olha só, essa é uma combinação ótima, você vai fazer todas as suas anotações, vai estar tudo aqui, vai estar sempre à sua mão, é portátil, cabe no bolso do paletó, no bolso da jaqueta, no bolso da calça, dependendo da calça. Então olha só a praticidade que você está dando. A questão é, esteja com a mente aberta para as opções, esteja com a mente aberta para realmente entender a necessidade do seu cliente. Aí sim você vai conseguir ver isso. E aí você vai ganhar. Ah, cara, poxa, você comprou isso aqui, você comprou essa caneta. Por que não você comprar essa bolsinha? Olha só essa bolsinha. Você coloca ele aqui dentro, vai estar protegido, porque eu sei, cara, que as anotações que a gente faz são anotações preciosas. Por que não colocar aqui dentro? Você já guarda também sua caneta. Porque ninguém quer perder uma caneta de R$170, né? Então você já coloca aqui assim, fechou. Olha só que prático. É elegante, vai guardar bem os seus itens, e aqui ainda você pode colocar o seu celular. Olha só que legal. Viu? Pequenas coisas que você vai aumentando o ticket médio, que você vai aumentando a percepção de valor das pessoas por meio de entrega de conteúdo, por estar atento. A questão de você mostrar um produto a mais para o cliente, às vezes a gente tem que tirar essa percepção de que a gente está querendo apenas vender. Ah, cara, você ofereceu aí 3 produtos, ia ser só a caneta, você ofereceu mais só para o cara comprar. Não. Você mostrou mais 3 produtos que vai atender melhor a necessidade dele. E aí é da escolha do cliente se ele vai querer ou não. É da escolha do cliente ele ver se uma caneta só para ele é o suficiente. Se ele já tem um caderno, ou se ele vai pegar isso e vai escrever na mão, é a opção dele. Ele pode até pegar e escrever na mão, ficar o evento todo escrevendo na mão, ou tudo. Mas se ele quiser, ele pode ter um desse. Ah, precisa ser exatamente esse? Não, ele pode comprar o mais caro, o mais barato, vai depender do que você tem. Pode ser um com pauta, um sem pauta. Esse daqui é sem pauta, com gramatura mais grossa, principalmente por causa desse tipo de caneta. E aí entra toda essa parte de você também conhecer os seus produtos. Ah, por que esse daqui, ó, vamos supor, por que isso aqui custa R$30 enquanto tem os bloquinhos de R$5? Por causa do tipo de material, do tipo de papel. Então tem tudo isso, tem essas fitinhas para marcar,
Então tem vários elementos que você também tem que saber. Não que você vai chegar para o cliente e vai falar, ó, esse daqui é um caderno da Tilibra, gramatura 140, com 96 folhas, tal, tal, tal. Esse tipo de informação é maçante. As pessoas não estão mais à procura disso, elas estão em busca de benefícios, mas benefícios que possam ser demonstrados por meio de emoções, por meio de comunicação, por meio de uma comunicação mesmo. Olha, cara, esse aqui é um papel, ele é um pouco mais grosso. Por que que ele é mais grosso? Pega essa caneta, escreve nele. Se você escrever nele com uma caneta que... Aqui, ó. Se você escrever com uma caneta com... que nem uma outra ali que tem, da Stabilo, se eu não me engano, ela passa, então você vai precisar de um material mais grosso que esse. Já se você vai usar esse tipo de caneta, essa gramatura aqui tá ótima, mas se for a outra, você tem que... Tá vendo que ela é transparente? Você tem que ter um papel com uma gramatura um pouco mais grossa, para que você possa ter uma qualidade melhor de escrita, uma qualidade de leitura melhor. E aí você vai oferecer o outro, que é um pouco mais caro que esse. Mas dependendo da necessidade do cliente, ele pega esse. Para mim, eu comprei esse. Mesmo com a caneta que eu estava usando, ela passando, né? Aquilo me incomoda um pouco, mas para mim já servia esse. E para o objetivo que eu queria, esse daqui já me servia. Então você vai entender a necessidade do cliente e vai oferecer para ele a melhor solução. Quer dizer, você vai oferecer as opções para a solução dele e o cliente vai ver para ele qual que é a melhor solução, com base no que ele tem, na percepção que ele tem, e com base também no quanto ele está disposto a gastar com isso, né? Então ele vai ver as prioridades dele internamente, ele vai estar pensando nisso, em prioridade, um monte de coisa, e vai fazer isso. Ok? E aí, como você vai fazer o aumento do ticket médio, você acaba aumentando o ticket médio de compra, então seu custo de aquisição do cliente acaba caindo. Por quê? Vamos supor, você gastou, vamos supor que para cada cliente que chega à sua loja, seja ela virtual, seja ela na sua loja ali, você tem um custo de uns R$5 por cliente, vamos supor. R$5 por cliente. Aí chega lá, o cara chegou lá, você gasta R$5 em anúncio, em propaganda, em tudo para atrair esse cliente para ir para sua loja. Aí o cara chega lá e compra só uma caneta. Você está perdendo dinheiro. Essa canetinha de R$1. Já se ele compra essa, você já está lucrando, porque você já tem um lucro maior. E aí se ele chega lá, compra uma caneta, e aí você consegue ainda aumentar o ticket médio, você diminui esse custo de aquisição. Por quê? Diminui assim, vai ter aquele custo, só que por você ter aumentado o seu ticket médio, o seu lucro é maior. E aí, à medida que você faz isso, as pessoas criam esse relacionamento, vê essa percepção de valor, compra até mais, aumenta o ticket médio, a probabilidade de ela voltar e fazer uma compra novamente, recomprar, é muito maior. Então ele vai voltar, vai chegar lá e vai falar, poxa André, eu vim aqui de novo, eu quero comprar. Só que você já gastou uma vez só para atrair esse cliente, você já está vindo de novo. Então o seu custo está diminuindo. Ou ele vai e faz o boca a boca. Então você vai ter um marketing de proximidade ali, né, entre os familiares dele, entre as pessoas que ele conhece, e que vai fazer com que as pessoas venham sem você ter que desembolsar para isso, né? Ok? Então, gente, esses foram alguns objetivos e uns dos porquês de você usar o marketing de conteúdo para a construção da sua marca, para a sua empresa, ok? E aí eu vou fazer um outro vídeo com a outra etapa aqui desse mapa mental, que a gente vai falar sobre como fazer e o processo, como é um processo disso, né? Como pensar isso de maneira estratégica, de como pensar isso de uma maneira estruturada, de como ter intenção no que você está fazendo. Porque não adianta você fazer uma coisa e não saber o porquê você faz. Ah, cara, eu fiz essa caneta aqui, coloquei essa tampa azul assim, desse jeito aqui, porque sim. Não, você tem que entender, cara, eu projetei essa caneta dessa forma aqui, com essa tampa desse jeito aqui, ó. Isso aqui eu coloquei para que você possa pendurar assim e tal.
para que você possa ter um jeito de você guardar ela sem que seja no bolso, para você não perder. Aí deixei também essa tampinha aqui, esse buraquinho, por algum motivo. Então você vai explicando, você tem um porquê de cada coisa acontecer, certo? De cada coisa se encaixar da maneira como você quer. E aí você sabendo disso, o que isso te dá? Poder. Isso te dá informação para você poder passar para o cliente, para você conseguir mostrar para ele porque o seu produto é melhor do que o do outro, porque o seu produto é diferente, porque que você merece a atenção dele. Muitas pessoas não sabem se diferenciar porque elas não sabem o porquê que elas vendem. Elas não sabem o porquê que elas fazem a tampa da caneta com esse negocinho. Então tem que entender isso. Tem que saber, cara, tem que tirar um momento para ti, para você fazer isso, cara. Pega um fim de semana, pega um momento, tira uma viagem para ti, para você pensar nessas coisas. Ou pega um momento, não precisa nem viajar, mas pega um momento, vai para um parque, vai para um local que te deixe no estado de, pode-se dizer, que você consiga relaxar, que você consiga pensar e refletir, ficar nos seus pensamentos. Tem gente que gosta de ficar no escritório, ouvindo música, beleza. Independente do local, mas um local em que ninguém vai te atrapalhar. Esse é o mais importante. E lá você vai fazer essas reflexões. Cara, meu produto é esse. Pode pôr num quadro assim, ó. E aí você vai fazendo um brainstorming. Meu produto é esse. Por que eu faço ele dessa maneira e não de outra? Por que eu ofereço isso e não de outra maneira? Por que meus clientes continuam comprando de mim? E se você não souber responder essas perguntas, eu recomendo que você pegue um cliente seu, pague um café, vá para uma cafeteria, chama ele, vai bater um papo para você poder conhecer um pouco mais o porquê que ele compra de ti. Que aí às vezes ele vai te dar ideias e vai te dar percepções que nem você está notando, nem você sabe o porquê. Ok? Gente, esse foi o recado de hoje. E te vejo no próximo vídeo. E a gente vai falar sobre como usar o marketing de conteúdo, né? Como criar os conteúdos, que a gente vai falar sobre criação de conteúdos relevantes e valiosos, né? Como gerar valor, os tipos de conteúdos que podem ser, né? A gente vai falar sobre um monte de conteúdos. Eu posso até trazer exemplos, que aí fica legal, posso mostrar aqui na tela. E as etapas, que a gente vai falar sobre como fazer o planejamento, como executar e como mensurar. Porque você tem que saber também se o que você está fazendo está dando certo, ok? Gente, um grande abraço. Se tiver dúvida, comente aí embaixo e eu vou ter o maior prazer em te responder. Até mais. Tchau, tchau.